Mas, rapaziada, vamos lá, que a gente precisa falar sobre as questões aí do Toffoli. Tem um vídeo aqui importante pra gente passar, não dá pra fugir dessa notícia. E nós temos aí ainda meia hora para mudar de bloco. Então vamos lá, rapaziada. A mídia desmascarou de vez a questão do resort do Dias Toffoli. Por que desmascarou? A gente precisa botar esse ponto aqui. Já vinha se falando sobre o resort, todo mundo já estava sabendo, a gente desde a semana passada que as notícias começaram a surgir, só que agora a gente tem alguns ícones da mídia, eu vou dar destaque aqui, Estadão e Folha de São Paulo, que produziram alguns conteúdos, e a gente vai mostrar um deles aqui, que provavelmente não, vai tirar ele desse julgamento aí com relação ao Banco Master e tudo mais, lembrando que o fundo de investimento lá do Banco Master está ligado a essa questão do resort, a possibilidade do Toffoli ser laranja. Eu quero que você assista esse vídeo, se você não viu, é um vídeo importantíssimo. O repórter vai chamar na casa, que você vai ver aqui agora, a mulher do irmão do Toffoli. É isso que você vai ver agora. Ela é irmã... Meu Deus, eu não consigo. Ela é mulher de um irmão do Toffoli. É isso que você vai ver agora. E essa casa tem como endereço a sede. O endereço dela é considerado a sede desse resort, ou seja, a base que comanda administrativamente esse resort. Presta bem atenção no que você vai ver agora, porque esse vídeo, especificamente essa reportagem, pode representar aí a queda do Toffoli, de repente um primeiro-ministro do STF impeachmentado. Quero que você preste bem atenção. O vídeo tem o quê? 2 minutos, Mano Walter? 3, talvez? 4? Bom, não precisa. Talvez a gente pare ele no meio e depois a gente volta. Mano Walter vai colocar o vídeo aqui. E é muito importante que, se você não viu esse vídeo ainda, você assista aqui com a gente para ouvir tudo o que a gente tem para dizer sobre isso. Estamos diante de um ponto de virada aí com relação a todo esse caos que a gente está vivendo. Por favor, o José Eugênio Dias Toffoli mora aqui? Meu nome é Pedro, eu sou repórter do Estadão. Eu queria conversar com ele sobre os investimentos da Meredith, que também está nesse endereço, no resort Itaiaia. Seria possível? Eu sou do jornal Estado de São Paulo, eu sou repórter. E eu queria falar com o José Eugênio. É porque essa casa, que eu acredito que é essa casa da senhora, né? É porque essa casa parece como a sede de uma empresa chamada Meredith Participações, que tem Meredith Participações, Meredith, que está no nome do José Eugênio e do José Carlos Dias Toffoli, são irmãos, né, do ministro. Essa casa minha é financiada, financiei com meu dinheiro. O José Eugênio não mora aqui, não? Ele não tá, ele viajou. Ah, sim. Ele trabalha com o CREA, da engenharia. Ah, sim. A senhora é a Cássia. Isso. Essa casa eu financiei 25 anos. Não, sim. Eu não sei de onde que tá saindo isso aí. A senhora comprou em 1998. Foi. Eu peguei os documentos no cartório, só que o José Eugênio e o José Carlos, que é o padre Carlão... Mas não tem nada a ver, ele é padre. Não, sim, mas essa casa aparece no registro da empresa que comprou... essa casa aparece como sede da empresa da empresa que comprou a participação no resort Itaiaia. Desculpa, moço, mas acho que eles não têm mais o que inventar. Não, moço, mas é porque é o que mostra nos documentos, eu só segui os documentos e cheguei mas aqui. O povo tá inventando muita coisa, não existe isso. Essa casa eu financiei, quando eu financiei essa casa, eu morava na casa do meu pai, não tinha nem como fazer essa casa, a gente não tinha nem dinheiro. Nossa. Entendeu? Não, tudo bem. Meu marido é engenheiro, então ele trabalha com coisas que tem também de engenheiro. Ele é engenheiro eletricista. Uhum. Não sei se você já viu. Sim, eu vi. Engenheiro eletricista, então ele pega projetos. Sim. Mas ele não tem, a senhora não sabe de qualquer relação dele com o resort Itaiaia. Sede? É porque tem uma empresa chamada Meredith Participações, que em 2020 ela adquiriu 33% do resort Itaiaia, que é ali em Ribeirão Claro. E ela nessa compra dessa participação, tá assim, José Eugênio Dias Toffoli, representando a Meredith Participações, eu não sei de nada, moço. Localizada aqui na rua... Desculpa. Que é a rua... Certo? Tá tudo batendo. A gente até veio aqui mais cedo e não tinha ninguém. Mas então a senhora não sabe de nenhuma participação. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer
Eu fiquei no meu pai de 1998 Fiquei 2 anos no meu pai, meu filho nasceu lá. Sim. Ah, eu vi, o pai da senhora era português, ele chegou a falecer, ele faleceu. Eu cuidei nesse dia dele com Alzheimer. Depois teve a herança com seus irmãos, tem vários irmãos, né? E que aí aparece que vocês... Olha, sinceramente, eu falei até para minhas irmãs, eu tenho vontade de sumir daqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Taiaiá, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele se tornou sócio do... Como do sócio, moço? Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Mas é que você acha que eu não tenho nem dinheiro para arrumar minhas coisas da minha casa? Se você entrar dentro, você vai ficar assustado. Não, eu imagino. Eu estou cuidando do meu irmão com Down, ele mora aqui, não tem nada a ver com cedo. Carlos, vem aqui. Mas é que os documentos eu não estou inventando, moça, é que os documentos da junta comercial mostram isso e eu vim aqui justamente para perguntar para o José Eugênio. Não, eu não sei de nada. Sinceramente, eu não sei de nada e não quero saber, moço. Não, tudo bem. Tá, você me desculpa, mas... Tudo bem. Obrigado por atender a gente, o que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos. E eu não sei de nada, que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Sim. E o José Eugênio também nunca comentou nada com a senhora sobre Taiaiá? Não quero, não sei nem saber e não quero saber. Não. Tá bom? Tudo bem, obrigado. Gente, eu fiquei com uma pena dessa senhora. Porque assim, você vê claramente que ela nem estava preparada para isso. Então assim, se o marido sabe, se não sabe, se é laranja... Se é laranja oficialmente, se é o dono mesmo, ela não sabe, ela fala... Pô, quando ela fala, olha a minha casa, irmão. Como é que meu marido vai ser dono de resort? E ela entregando tudo. E não dá nem para ela impedir que a imagem dela seja utilizada, porque isso aí tá em investigação, tem um monte de coisa. Né? Se fosse uma coisa de cunho privado, ela poderia até dizer, não autorizei o uso da minha imagem. Mas em casos como esse, que é reportagem do Estadão ainda por cima, ela não tem nem como dizer não. Pô, como é que vai ficar a vida dessa senhora, tadinha? Se, pô, no fim das contas, ela não tem nada a ver com isso. Se o marido tá ou não envolvido. E tudo indica que não tá. Por que indica que não tá? Porque, pelo que você viu, isso parece ser do irmão do Toffoli, gente. Pô, mas tá lá que é dele. Olha onde essa senhora mora. Tô vendo, não comprei com o meu dinheiro. A Daisy comentou aqui, Daisy, que tá sempre aqui com a gente, inclusive, nossa moderadora aqui do chat. Ela comentou, pô, parece aquelas senhorinhas que a gente encontra no supermercado e sai contando tudo pra gente. Parece mesmo. Mas eu fiquei até com pena, gente. O que vai ser da vida dessa senhora aí? Imagina também o que quem tá sendo prejudicado não vai fazer com ela. Mas, Carcará, queria começar aí com você para ter sua análise aí dessa questão, desse cenário e principalmente, Carcará, o fato de que Estadão, Folha de São Paulo e a Globo, que fez um dossiê para falar do Toffoli, como isso muda o cenário político. Porque quando até a Globo vai para cima, pô, não tem... A gente até fica tranquilo de falar isso aqui. Vai fazer o quê com o canal? A gente sempre fica meio assim, falar de STF. Mas assim, agora que a Globo fez um dossiê falando, gente, é isso. Porra, tem como um cara se sustentar? Basicamente, né, pode acontecer eu perder a mão para salvar o braço, né? Deixa o Toffoli sofrer impeachment, joga tudo nas costas dele e salva o STF de qualquer coisa que tiver envolvida nisso aí. Mas vamos lá, Carcará, quero te ouvir. O Eric, o que não pode, Eric, é chegar aqui, você, eu, o Rubão, o Júlio Roque, o outro convidado, começar a falar de resort, de Toffoli, não sei de quê, se nunca nem ter acontecido isso em lugar nenhum. Do nada a gente criar essa situação, vocês sabiam que tem um resort? Aí seria levinha de nós, mas não somos nós só estamos repetindo os vacilos deixados por esse camarada aí que não é juiz, não é doutor, não é nada nós do dia, mas foi promovido a juiz pelo Lula. Ele era advogado de corredor de sindicato, cara. E o Toffoli não tem culpa de nada. Você sabia disso? Porque o Lula fez a parte dele. Foda-se o Brasil, vou indicar o Toffoli. Quem aprova ele é o Congresso. Então toda a culpa de todos os juízes está no Congresso. São eles que aprovam o nome do juiz. Então se amanhã botar o Tiririca para ser o ministro do STF e o Congresso aprovar, o Tiririca vai fazer o que ele sabe. Palhaçada, risada, gracinha. E que se for do Brasil.
E você vai botar a delegada lá de São Paulo, que estava junto com o cara do PCC, numa formatura dentro do Palácio dos Bandeirantes, ela se tornar juíza, ministro do STF, o bandido mó que indicou ela, vou indicar, mas lava minhas mãos. O Congresso é que aprovou e não vai estar errado. Tem um bocado de gente fazendo marcha aí de 500 quilômetros, 300 quilômetros. Ué, por que não faz um protesto para tirar-se o juiz? O juiz não, o ministro, né? Que ele não é juiz, pô, é um advogado de nível, não sei nem que nível é, porque eu não sou formado, mas não tem nada de excepcional, pô. Então virou bagunça esse negócio. Então vai te prender por quê? Não, vou prender o pessoal do Fala Global porque estão falando o que todo mundo está falando, mas não pode, é só falar. Dá um tempo, né, cara? O que eu não posso é chegar aqui e criar fake news de pessoas, não importa se é autoridade ou não, e que ninguém sabe nem que porra que eu estou falando, e eu começar a criar coisas e degrinir a imagem de uma autoridade. E a partir do momento em que a administração pública, os itens que faz valer a autoridade dela não é mais cumprido, essa pessoa não tem mais autoridade de porra nenhuma, cara. Só que o nível de a vagabundagem está tão grande, todos têm o rabo preso e um protege o outro. Aí que o pessoal vai mandar PGR fazer o quê? PGR obedece ao STF. E o presidente? É fechamento do STF. E a Procuradoria da República? Fechamento do presidente. E os partidos? Fechamento do Lula, do STF e do PGR. Quem que poderia fazer alguma coisa? As Forças Armadas. Que poderia chegar, senhor, vamos cumprir a Constituição. Isso não é dar golpe, não é nada. É só... O general Vilas Boas fez isso. Ele não deu golpe, não fez porra, não chamou tropa, ele falou, senhor, cumpra a Constituição. E foram lá e prenderam o Lula. Senão não ia prender. Testaram o sistema, ele estava nativa. Então, camarada, isso aí mostra a degradação da nação. Não tem mais autoridade que você possa confiar. Não tem, não existe. O ministro Fachin podendo chegar a dar exemplo negativo. Quem tem que cuidar de casos de roubo de banco, sacanagem, é a Polícia Federal, não, o Banco Master, não, o PGR, não. Aí já juntou o clubinho, pô. Por quê? Já falei umas 1000 vezes. Partido político é o quê? Não tem concurso público, o cara entra pelo golpe da eleição, entra lá, se torna deputado, vereador, governador, do nada vira presidente. Aí ele nomeia o ministro do STF, nomeia isso, nomeia aquilo, nomeia o PGR, nomeia o AGU. E, cara, e formou o clube. Eu te protejo e você me protege. Tu tem rabo preso comigo, eu tenho contigo. Então ninguém dedura ninguém, porque senão vai todo pros caralho. E quem pode fazer alguma coisa, tá ali porque eu coloquei também. Bundões. Aí virou essa merda que tá, pô. Aí virou essa porra que tá o Brasil. Ainda fica a fila da puta aí defendendo. Ai, papai Lula, nhenhenhé. Meu irmão, a nossa nação tá indo pros caralho. O mundo tá numa divisão gigantesca política territorial e o nego aqui brigando dentro de partido por poder individual, que se foda o futuro da nação. O infeliz se torna político. O prefeito, 90% entra no poder para roubar verba da luz, da segurança pública, do lixo, taxa não sei de quê. Vereador é um idiota que fica lá, é um idiota, um outro ladrão que entra lá para provar o que o prefeito quer. Aí vem o caso do Ceará. Segurança pública foi jogada no lixo. Cadê o deputado do Ceará, porra? Para fazer uma menção, tocar zaralho e chamar o governador lá para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa e perguntar o que está acontecendo. Silêncio rádio. Aí vai fazer marcha lá com o Nicolas. Não estou nada contra a marcha do Nicolas, não. Estou falando, vou lá no Nicolas, eu tenho que aparecer para me ficar bem na foto. Cara, é tudo bando de filha da puta do caralho. O cearense é muito babaca, é muito bobo, cara. Cara, daqui a uns dias vai começar a eleição, que vai ter de nego profetizando, esculhambando o governador, o prefeito, e que a violência... Todo mundo quietinho, todo mundo mamando. Aqui os vereadores não abrem a boca pra porra nenhuma. Deputado estadual não existe. Ele é eleito e some. Tem mais deputado do que folha seca aqui. Você não vê os deputados se reunindo e chamando o governador para conversar. Ou o secretário de segurança. E assim em tudo que é lugar. E o caso mais do banco, do STF. Mesmo caso, pô. Mesmo caso. Tem até um jornalista aí, muito famoso, falando sobre o Dias Toffoli.
sobre o notório poder jurídico que ele devia ter e não tem. Entendeu? Aí, cara, os outros 11 juízes, os outros 10, silêncio rádio, ninguém fala porra nenhuma. Fica pra gente estar, meu irmão, pegou, cara. Tu não pode estar aqui envolvido com resort, tua família, todo mundo, depois viajando com o cara lá do banco, não sei de onde, depois o cara do PCC querendo dedurar todo mundo. Que porra de STF é essa? Ah, não, vamos prender. Os caras estão falando, vamos prender, porra. Aí eles ficam com medo, aí eles não falam mais. Aí a gente ganha. Aí fica Lula, Maduro, cubano, general preso. Bicho, vou falar de novo. Como é que os generais aceitam isso, cara? Prender os seus generais por pessoas que não têm dignidade de estar no cargo. É isso aí, meu irmão. E assim o Brasil indo de ladeira abaixo se não tiver conserto. Vamos lá, muito bom, Carcara. Rubão, também quero te ouvir aí sobre isso. Vai bater 2.000. Rubão, o áudio tá fechado. Bem, vamos começar pelo início, pelo Dias Toffoli. Dias Toffoli é um sujeito de uma trajetória muito grande, muito edificante. Ele tentou 2 ou 3 vezes o concurso de juiz e, obviamente, perdeu. Ele era advogado de corredor de partido, nem de sindicato, porque o sindicato não queria ele. O sindicato normalmente quer um advogado um pouco melhor. Então, ele vivia em corredor de partido. É o famoso maçaneta. Então, é o seguinte, ele é advogado puro, duro e maduro. Ele não tem nem uma reles pós-graduação. Ele não tem nenhuma reles pós-graduação. Mas parece que ele tinha vontade de ficar rico. E ficou. Hoje pode-se considerar um sujeito milionário. Ele tem todo o direito à ampla defesa como qualquer cidadão. Ele tem como explicar de onde saiu esse dinheiro. Inclusive, ele, como milionário, deve ser um péssimo familiar, porque o irmão dele beira ao estado de miséria. É uma casa meia ferrada, o cara não tem dinheiro e provavelmente deve ter levado uns 3 ou 4 mil reais para emprestar o nome. A realidade é essa. Mas o que mais assusta não é o Dias Toffoli, que o Carcará falou isso mesmo. A culpa não é o cachorro que caga no adro da igreja, é quem deixou o cachorro entrar. Então, nós temos aí a figura do Toffoli, e ontem nós tivemos, pela primeira vez eu ouvi o Fachin falando grosso como macho, dizendo que eles não se intimidam, que ninguém vai intimidar o STF. Quando 11 pessoas, eu imagino, esse grupo nosso todo que está aqui, que tem umas 4 pessoas no estúdio, mas eu mais 5, vamos botar mais 6 aí, fazer um time de futebol, 11, e nós todos juntos falarmos assim, ninguém vai ousar triscar um dedo na gente, ninguém vai tolir o que a gente vai fazer, não importa o que nós faremos. Tem que ter alguém muito forte por trás. E esse muito forte, quem está por trás, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, esqueçam, Paulo Gonet é a reedição do Geraldo Brindeiro, o engavetador-geral da República que manteve o governo FHC no ar, acabando com o Brasil, dilapidando o Brasil, assaltando o Brasil. Hoje o Paulo Gonet faz isso. O Paulo Gonet já arquivou a denúncia do voo com jatinho. É normal, é normalíssimo. Para o que nós entendemos agora desse novo processo, é normalíssimo isso. Então, o que acontece? Ele veio a público. O Xandão está afiando a faca para ver em quem ele vai enfiar na barriga. Porque ele é o grande vingador, é o verdugo dali. Hoje, Gilmar Mendes, para botar em campo o trio Calafrio, já veio a público também defender a corte. Inclusive, o Fachin praticamente declarou que esse é o padrão moral deles. O padrão moral deles é um sujeito envolvido até o pescoço com a situação toda. E agora vem a grande notícia, a que ninguém te deu. Eles agora cogitam enviar o processo para a primeira instância. Ou seja, vinde a mim.
Vinde a mim. Vinde a mim. Tragam todo o processo, coloquem dentro daquela sala trancada que só eu tenho a chave, saiam, se afastem do processo e depois de 15 dias eu falo, agora pode vir aqui e pega tudo. Quem me garante que alguém não foi ali dentro e destruiu todas as provas que incriminavam A, B, C ou D? Se bem que a essa altura do campeonato eu quero falar que não faz diferença. O STF vai peitar, porque o Lula tem o Congresso na mão através dos seus presidentes, todos eles envolvidos em roubo, em sacanagem, a mesa inteira, a mesa diretora, tanto do Senado quanto do Congresso, da Câmara, todos envolvidos até o pescoço, todos ladrões, todos bilionários, todos eles conseguem fazer o que nenhum brasileiro consegue. Você vê o outro com 35 mil por mês, construir um resort e outras coisas. Já tem história de paraíso fiscal. Agora, eu quero dizer que essa prática não é única. Inclusive, eu fiz questão de perguntar quais são as regras básicas para ser ministro. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, conforme o tribunal, estou repetindo, tá? Certinho, nenhuma palavra é minha. Ter notável saber jurídico, reconhecimento público na área do direito. Ter reputação ilibada, idoneidade moral. Idoneidade moral, ter idade mínima, ser indicado pelo presidente, ser aprovado pelo Senado da República. Pois bem, agora vou botar o nome de outra pessoa. Verônica Sterman. Verônica Sterman é uma irmã siamesa do Dias Toffoli. Tá? Verônica Sterman é ministra do Supremo Tribunal Militar. Uma vergonha para os militares do Brasil aceitarem isso. Uma vergonha. Uma advogada que, na sabatina do Senado, feita pelo senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, pegou ela com um mestrado falso. Ela não tem nenhum tipo de qualificação jurídica, além de uma OAB e ter sido advogada da nossa querida Narizinho, né? A Gleisi Hoffmann. Então, amiga do poder, foi colocada ali com notório saber jurídico. Notório saber jurídico. O notório saber jurídico dela é ser indicada pelo Lula, porque o Lula queria botar uma ativista lá, queria fazer a doutrina woke dentro do Supremo Tribunal Militar. E foi colocada lá uma pessoa que fere exatamente o terceiro item, ter conduta ilibada, idoneidade moral. A pessoa que chega no Senado afirmando que está fazendo mestrado e é desmascarada pelo Senado e, mesmo assim, aprovada pelo Senado. O que isso significa? Significa que é um circo, é um jogo de cartas. Nós já perdemos. Nós já perdemos. Ontem, o Fachin, pela primeira vez falando como homem, falando alto, chegou e falou assim: nós não vamos arriar a crista para ninguém. Alguém tem que te garantir muito, dentro de um quadro desse, onde você está defendendo um caso clássico de acusação direta de corrupção. A primeira coisa que ele deveria se declarar é impedido. Eu estou impedido. Eu não posso, depois de ter ido a um... Eu falo para todo mundo, tem um desembargador amigo meu, não vou colocar o nome dele aqui, mas um desembargador amigo meu, que acabou de ser presidente do TRE do Rio de Janeiro, que eu lembro que ele declinou de um processo dentro da Câmara dele, a Câmara Criminal dele, porque ele tinha o nome do réu no celular dele. Não tinha amizade, mas era uma pessoa importante e ele tinha o nome dele no celular dele. Troca o celular aqui, tudo bem? O cara, até aquele momento, era uma pessoa também de conduta ilibada, depois foi condenado por um crime de homicídio. Foi denunciada por um crime de homicídio. Ele virou e falou: isso que você pretende de um magistrado. Ele chegou e falou assim: olha só, eu me declaro impedido, porque ele está aqui no meu celular, tem conversa comigo, isso aqui pode cair em público. Tá? Agora, esse desembargador que eu estou falando,
ele tem pai e mãe falecida, mas ele tem um nome, ele tem honra. Ele é de carreira. Ele começou na Defensoria Pública. Foi para juiz, ficou lá durante um período imenso. Foi promovido por mérito para desembargador, não foi pelo 5º Constitucional. E ele falou assim, eu tenho um nome a zelar. E o meu nome a zelar está aqui. Eu me declaro impedido. E um sujeito desse daí viaja no jatinho dos caras, tem os sócios do cara e está aí o quadro. Quer que eu diga uma coisa? Não vai dar em nada, porque o Paulo Gonet está envolvido, está ali como engavetador, vai engavetar tudo, e o Lula já garantiu ao STF que o Congresso ele segura. Então, lamentavelmente, é esse quadro trágico que nós temos aí. Muito bom, Rubão, muito bom. Júlio Roque, também quero te ouvir aí sobre isso. Está aí agora em todos os lugares. E eu esqueci de citar um portal aqui que é o Metrópolis. Eu citei o Estadão, a Folha e a Globo, porque às vezes é importante. Eu digo isso aqui. Por que a mídia do Centrão, vamos colocar Centrão, porque são mídias que você já viu batendo muito na direita e muito na esquerda. Isso para mim é um sinal muito claro de que eles podem estar de um lado, podem estar do outro, depende para onde o barco está indo, né? Está se equilibrando. E quando eles atacam, muda tudo. Muda tudo. É igual o pessoal comentou aqui no chat, quando a gente citou a Globo aqui, com o dossiê. A Globo fez um dossiê contra o Toffoli. E aí o cara falou assim, camarada aqui no chat, é que tá tão escancarado que nem a Globo consegue passar pano. E olha a importância disso. Agora, se você for ver, a Gazeta, a Revista Oeste, estão falando disso desde o dia 1. Mas como é uma mídia tradicionalmente da direita, não tem esse mesmo peso. É a mesma coisa se você pegar lá o DCM, se você pegar lá a Fórum, essa galera que é declaradamente de esquerda, se eles começam a fazer uma acusação, o pessoal fala, já é o pessoal que já é da esquerda, eu já conheço. Mesma coisa a Oeste e a Gazeta, para a direita. Quando entra na grande mídia e ganha esse peso, o país tem que parar para ver. Então, é a parte boa de você ter uma mídia que vai para onde está indo o mar. Né? Como é que você diz que não? Aí a Globo fez isso, o que o SBT fez na sequência? Um ainda maior, porque se sentiu legitimado porque a Globo fez. Então, querendo ou não, gente, gostando ou não dessas mídias, eu tradicionalmente não gosto. Eu realmente não gosto dessas mídias tradicionais, mas elas têm sua importância. Júlio Roque. Bem, para quem não acreditava, agora está sendo esfregado na sua cara. Não, são coisas indefensas. Não há defesa para o que está sendo mostrado de algumas autoridades do STF. E o mais interessante, que vem tomando, o monstro vem crescendo, né? A bolha vem crescendo, ainda não estourou, mas o interessante é que ninguém faz conexão com a outra bolha, que o governo está completamente ligado a esses que estão sendo acusados. Simples assim.